A confeitaria é a arte da precisão. Por isso, confeiteiros profissionais, eles preferem a medida em peso, feitas com balança, do que as medidas em xícaras ou colheres. Isso porque fica muito mais fácil multiplicar a receita e fazer uma produção em grande escala. Agora, se você é um confeiteiro esporádico e não quer investir numa balança, a gente precisa ter uma conversa. Não existe uma lista padrão de conversões do peso em gramas para xícaras e principalmente uma lista que funciona em qualquer lugar do mundo. Isso porque tudo depende das xícaras utilizadas. Por exemplo, essa xícara, esse conjunto é diferente desse conjunto, que é totalmente diferente desse conjunto lindo feito em cerâmica, que é ainda mais diferente dessa xícara maravilhosa da bisavó da minha filha. 2. Os ingredientes e a maneira como eles foram estocados. Por exemplo, uma farinha fresca, ela vai pesar bem menos do que uma farinha estocada por um mês. E 3, a maneira que você realiza essa medida. Como esse tipo de medida é inexata, o autor de uma receita, seja de um site, de um livro, de uma revista, de um programa de TV, ele precisa te informar como ele realizou essa medida. Então a farinha, por exemplo, eu posso peneirar, eu posso compactar, eu posso simplesmente tirar ela do pacote e realizar a medida, e isso vai gerar uma variação de 120 a 180 gramas. Então imagina, se eu faço uma receita e a minha xícara tem 120 gramas e a sua aí tem 180, tua receita não vai dar certo. Então é imprescindível que cada autor de cada receita informe como essa medida foi realizada. Então se você pegar um livro ou um site, o que for, você sempre vai ter que encontrar essa informação. Se não existir essa informação, então aí a gente já pode duvidar um pouco da veracidade da receita. Por isso, cada medida, uma medida. 2 pesos, 2 medidas. Mas você sabia que existem xícaras medidoras de 200, 240 e 250 ml, ou seja, não é só chegar na loja e comprar uma xícara medidora, que existem utensílios certos para fazer a medida de líquidos e que a medida em xícara precisa ser nivelada. A essa altura você deve estar se perguntando, mas minha avó não fazia assim. A sua avó não fazia, nem a minha avó, nem a avó de ninguém. O que a sua avó fazia e fazia a receita dar certo é o que a gente chama de proporção ou medidas por partes, que é basicamente utilizar a mesma xícara, o mesmo volume, em todas as quantidades medidas. Então, por exemplo, uma xícara de farinha da bisavó da Pietra, 3/4 de xícara de farinha da bisavó da Pietra ou meia xícara de farinha da bisavó da Pietra. Então, se eu usar a mesma medida para a receita inteira, ela vai funcionar. E da onde vem essa ideia de medida por partes? Por exemplo, o pound cake inglês. O pound cake, a libra esterlina, equivale a 454 gramas. Então, se a gente faz a medida 1 pound de farinha, 1 pound de açúcar, 1 pound de manteiga e 1 pound de ovos, a gente tem a mesma proporção de ingredientes. E eu posso, por exemplo, fazer 1 xícara de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de manteiga, que vai funcionar da mesma maneira, porque eu estou usando proporção. Como eu não tenho, por exemplo, a xícara da minha avó é diferente da xícara da sua avó, que é diferente da xícara de todas as outras avós do mundo, como eu não tenho a mesma xícara, o que eu faço? Eu padronizo as minhas medidas com 1 xícara de 240 ml. Assim, eu vou garantir que a receita que eu faço aqui na minha cozinha funcione também aí na sua cozinha. E por isso eu preciso definir uma medida que o mundo inteiro possa reproduzir. Só que existem alguns detalhes. Por exemplo, você vai precisar de um conjunto de xícaras medidoras de 240 ml. Então, na hora de você comprar, você tem que pedir por 240 ml, não 200 nem 250. Você vai precisar de um conjunto de colheres medidoras e você vai precisar de um medidor para líquidos. Agora, não adianta você ter todos esses utensílios e ir na loja e comprar os mais lindos se você não sabe como utilizar. Ou você pode substituir tudo por uma balança. Agora chega de conversa, porque não adianta nada ter esse monte de utensílio e não saber como utilizar. Então eu vou mostrar pra você como eu faço as medições das minhas receitas. Então eu vou começar com a farinha. Os ingredientes críticos de uma receita, como farinha, fermento, açúcar, ou os ingredientes que vão dar estrutura, por exemplo, para um bolo, para que ele cresça, fique fofinho, fique perfeito, eles precisam ser medidos com exatidão.
A farinha, ela vai depender de como ela foi acondicionada, se ela foi peneirada ou não, se ela estava embalada num saco a vácuo, se ela foi mexida, se ela foi muito transportada, se ela absorveu umidade. Esses fatores podem fazer com que a farinha pese de 120 a 180 gramas em uma xícara, ou seja, 50% do peso. Isso vai influenciar diretamente no resultado da sua receita. Então, como que eu faço? Logo que a farinha chega para mim, eu só utilizo farinha fresca, eu evito utilizar a farinha que está 1 mês dentro do armário. Eu coloco o pacote dentro de uma caixa. Aqui no caso eu coloquei dentro aqui desse pote que tem um fechamento hermético e eu simplesmente transfiro ela do saco pro pote. Esse processo de transferir faz com que os grãos se soltem. Então entre cada grãozinho, né, entre um grão e outro vai ter um arzinho, vai ter uma molécula de ar ali. Então os grãos eles estão soltos. Se essa farinha dentro desse pote ficar muito tempo aqui, o ar está em movimento, a farinha volta a ficar mais compactada. Então pensa só num volume de uma farinha que está bem compactada, vai caber muito mais na minha xícara, de uma farinha que está mais solta, vai caber muito mais na xícara. Então antes de medir, geralmente eu mexo com uma colher ou com uma espátula. Eu não peneiro, tá? Porque peneirar vai fazer com que a sua farinha fique muito mais fofa, tenha muito mais ar entre os grãos de farinha e aí ela vai ficar com volume e vai pesar muito menos. A minha xícara de farinha de trigo tem 120 gramas e eu fiz essa medição em várias balanças, de balança de precisão de laboratório até a balança que a gente tem doméstica em casa. Então como que eu faço? A farinha tá aqui na minha tigela, né, enfim, no meu pote. Eu não vou enfiar a minha xícara dentro do pote, porque isso vai fazer com que a farinha fique compactada aqui. Eu vou pegar a farinha de trigo e vou colocar na minha xícara. Espera só um pouquinho porque eu vou pegar uma colher. Então eu vou pegar a farinha e vou colocar. Você pode achar que é exagero da minha parte, mas faz aí na sua casa, na sua cozinha, pega, compacta a farinha, pega, enfia a xícara dentro da farinha e pesa para vocês verem como vai dar diferença de peso. Coloquei, sempre eu deixo transbordar um pouquinho e aí eu vou nivelar essa farinha. Sempre, todas as medidas secas são niveladas e principalmente quando a gente utiliza xícara. Então, para a farinha de trigo, nunca compactar, sempre utilizar a colher. E outra coisa, se você ficar realizando a medida, errando, voltando, mais ar vai ser incorporado dentro dessa farinha. Então, é como se você estivesse peneirando ela. Então, precisa tomar cuidado com a medição. E lembrando, é primordial sempre nivelar. Então, procura uma espátula, uma faca, o que você tiver na sua casa que pegue a borda completa da xícara, para na hora de você passar, você não colocar uma pontinha outra, porque isso é impreciso, tá? Então tem que ir direto assim, ó, de cabo a rabo. E o dedo, gente, não existe, tá? Porque o dedo a gente afunda e vai menos, uns 5 gramas a menos, 5 gramas a mais, e 5 gramas faz diferença na receita. O açúcar refinado, a gente faz o mesmo processo da farinha de trigo. Eu vou vir aqui com a colher, vou colocar só aqui em cima para não fazer muita meleca. Vou colocar dentro da xícara e vou nivelar. Quando a gente fala em açúcar, por exemplo, de confeiteiro, que é o glaçúcar, é o açúcar refinado, a sacarose só mais fina, parece um talquinho. Dependendo de como a gente acondicionou esse açúcar, ele vai criar uns grãos, porque é muito fininho, então ele é muito higroscópico, tá vendo? O que a gente tem que fazer para medir o glaçúcar? A gente precisa peneirar antes, tá? Não tem jeito, porque se você colocar muitas pedrinhas dessa aqui dentro da xícara, ela vai ocupar um volume muito maior do que essa quantidade em pó. Então a gente peneira, depois que peneirou, você coloca na xícara, nivela e aí faz a sua medição. Voltando a lembrar, essa é a maneira como eu faço a medição das minhas receitas. Pode ser que outro confeiteiro faça de um jeito totalmente diferente. Por isso que eu falei no início do vídeo, você precisa saber como cada autor realiza a medição para poder reproduzir certinho na sua cozinha. Esse outro tipo de açúcar, o açúcar demerara, ele tem um cristal maiorzinho e a gente vai fazer a mesma medição do refinado. Você vai pegar com a colher, colocar e aí nivelar. No caso do açúcar mascavo, ele foge um pouco da regra, porque o açúcar mascavo ele tem muita umidade. Então o que a gente faz?
Esse açúcar aqui eu vou abrir agora e eu vou colocar aqui nesse recipiente de vidro. Ele tá bem soltinho, ele não tem quase nenhuma pedrinha. Como que eu vou fazer? Pro açúcar mascavo, esquece tudo que eu falei até agora. Você vai pegar com a xícara e você vai compactar ele aqui dentro. E depois você vai nivelar. Por que a gente faz isso com açúcar mascavo? Porque o açúcar mascavo ele é muito mais úmido do que o açúcar refinado, do que o açúcar demerara, do que o açúcar cristal. E essa umidade ela vai variar de marca para marca, tá? Então dependendo da marca que você comprar, ele vai ter um peso diferente. Então o que a gente faz? Para a gente igualar todas as medidas e utilizar aquela ideia da proporção, a gente vai compactar ele na xícara, fazer a medição nivelada e utilizar ele dessa maneira. É a única exceção. Como que eu faço a medição do mel e glucose? Geralmente ingredientes líquidos, eu uso essas jarras medidoras. Eu gosto muito dessa, porque eu não preciso ficar abaixando nem levantando. Ela tem uma medida aqui, ó, em pé eu já consigo ver. Quando eu falo uma xícara de mel, eu posso utilizar a minha xícara. Você vai encher a xícara inteira de mel e depois você vai nivelar. Aí tudo bem, né? Você vai ter aqui os seus 240 ml de mel. Mas, se você utilizar o volume de uma jarra medidora, fica muito mais fácil. Uma dica que eu dou na hora de fazer a medida de mel ou glucose é untar com óleo ou a sua xícara ou a sua jarra, porque assim você não perde produto que vai ficar preso aqui dentro. Vou fazer isso agora para mostrar para vocês. Então, no caso do mel, eu vou utilizar aqui uma xícara pequenininha. Eu vou usar spray desmoldante só para facilitar, mas você pode untar com óleo. Então a gente vai fazer essa medida. Eu vou preencher com mel. E aí o que acontece? Eu preciso ter a medida, quando eu faço uma medida desses ingredientes que são mais pegajosos, digamos assim, na xícara, ela precisa chegar até a borda. No caso, eu venho com a minha espátula e aí eu faço a medição. Ainda falta um pouquinho aqui de mel para chegar na borda. E aqui, ó, não sei se dá pra ver, tá bem na borda. Pro mel, pra glucose, para os ingredientes mais pegajosos, medir na xícara funciona. Você também pode fazer a medida na jarra medidora. Para medir a glucose, você vai fazer o mesmo processo do mel. Só que a glucose, ela é bem pegajosa, né? Ela é essa gosma aqui, que eu nem vou colocar a mão para não fazer muita meleca. Então, o que eu faço? A dica que eu dou para você é, coloca uns 20 segundinhos no micro-ondas ou em banho-maria. Ela vai ficar quase na textura do mel e aí você faz a medição exatamente como eu fiz a medição do mel. E aí você não precisa sofrer esse grude todo aqui sem fim. Ou, a outra dica que eu dou é, pega um potinho com água, molha os seus dedos e aí você pega na glucose e mede num potinho que também vai estar untado com óleo. O único problema é que quando a gente faz essa medição por peso, às vezes vai uns graminhas a mais e você fica puxando e colocando e puxando e colocando e faz muita sujeira. Então, essa possibilidade da gente colocar no micro-ondas ou no banho-maria e medir exatamente como mel é a mais simples. Para medir líquidos, a gente não utiliza as xícaras. Eu sei que muita gente faz essa medição com xícara, mas o que acontece? Se eu for medir, aqui eu tenho 1/3 de xícara e eu for colocar, por exemplo, meu leite, eu vou ter que chegar na borda da minha xícara. Para eu chegar na borda da xícara, eu vou ter que derramar um pouco de leite. Faz muita sujeira. Então, assim, não é a maneira mais prática de fazer medição de líquidos nas xícaras. O que você vai fazer? Você vai utilizar uma jarra medidora. Essa jarra aqui você encontra até na Feira Livre aqui em São Paulo, em supermercados. Essa daqui, se eu não me engano, eu comprei num supermercado. E ela é super baratinha e ela funciona muito bem. Algumas não, tá? Então, assim, precisa tomar cuidado na hora de comprar. Essa daqui funciona exatamente como essa. Eu tenho a leitura aqui, tanto em ml quanto em xícara. Então, eu tenho meia xícara, uma xícara. Tem essas duas possibilidades. Essa aqui é a que eu mais gosto, porque a leitura dela, eu não preciso me curvar nem nada. Eu tô aqui colocando o meu leite e ele vai fazendo a leitura. Também tem a medida tanto em xícaras quanto em onças, não tem em ml. Não, tem ml aqui. Aqui são as xícaras e aqui tem ml. Essa aqui, ela é linda, maravilhosa,
tá? Tem as medidas em xícaras dentro, mas ela é extremamente imprecisa, então essa daqui não funciona, ela só funciona para deixar a cena bonita. Se eu fosse ser extremamente chata, eu ia falar para você usar essa vidraria de laboratório. Essa vidraria, ela dá uma medida extremamente precisa, só que todas elas são semelhantes. A diferença é que vidro na cozinha não funciona, porque se eu quebrar um vidro aqui, pelo menos num raio de 200 metros, eu preciso jogar tudo fora, porque pode ser que um estilhaço entre na minha farinha, então vidro na cozinha não funciona. Então eu vou usar essas jarras de plástico. Todas elas vão se assemelhar, porque a gente vai fazer a leitura de menisco. Eu não sei se vocês lembram das aulas de química na escola, que tinha que fazer a leitura do menisco, a gente também faz essa mesma leitura aqui. Então eu vou tentar mostrar, eu não vou usar essa porque essa não dá a leitura do menisco, eu vou usar essa aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho 100 ml, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o leite na minha jarra até 100 ml. Só que a leitura do menisco eu preciso fazer na mesma altura da minha jarra. Eu não posso levantar, porque senão eu curvo a jarra e aí a leitura vai dar errada. Eu preciso colocar na mesa e aí fazer a leitura certinho. Então aqui, por exemplo, falta um pouquinho a mais. O que é o menisco? O menisco é uma barriguinha que se forma, então as moléculas do líquido elas se grudam na parede e aí formam uma barriguinha. As pontas dessa barriguinha elas vão estar sempre um pouquinho acima, a gente tem que fazer a leitura do menisco na borda da barriga. Então, por exemplo, o menisco a gente consegue ver muito nesses recipientes que são mais finos. Nesses que são mais largos, o menisco é quase inexistente, então a leitura fica muito fácil porque o líquido fica numa linha reta. Então a dica é sempre, você precisa se abaixar para fazer a leitura certa. E agora a gente vai fazer as medidas em colheres. Se vocês perceberem, aqui eu tenho este modelo, eu tenho este modelo que eu ganhei quando eu namorava e esse modelo aqui que eu usava de chaveirinho, que foi uma amiga minha, Débora Dugais, que ela é coordenadora da gastronomia da UNG, que me deu. O que acontece? Esse modelo aqui, ele é do kit de texturas do Ferran Adrià. Só que essa colher, ela é muito maior do que essa colher. Então, apesar de ser um conjunto de colheres medidoras, aqui não funciona pra mim, tá? Porque não vem a medidinha. Essa aqui, ela é suíça e ela é muito precisa, porque geralmente as colheres, elas indicam 15 ml a colher de sopa, 10 ml a colher de chá e sucessivamente. Essa aqui, que é suíça, ela indica que uma colher de sopa tem 14,79 ml, a colher de chá tem 4,93, meia colher de chá 2,46 e um quarto de colher de chá 1,23, ou seja, precisão suíça perfeita. Mas a gente não precisa ser assim tão Caxias, a gente vai usar esse conjunto aqui que é uma colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá e um quarto de colher de chá. Esse conjuntinho com 4 colheres é suficiente. E quando a gente usa esse conjunto? Para fazer medidas de pozinhos mais fininhos e que vão em menor quantidade na receita. Então, por exemplo, o sal. O sal, geralmente a gente coloca o quê? Meia colher de chá a um quarto de colher de chá na receita. Como que a gente faz? A gente põe no sal e passa o dedinho. Dedinho? Não. A gente vai sempre usar ou uma faca ou uma espátula, o que você tiver de superfície lisa para nivelar. Medida sempre nivelada. Então você pega o seu sal e passa a espátula para ter a medida niveladinha. Com fermento, com bicarbonato, cremor tártaro, temperos, especiarias é a mesma coisa. Inclusive, eu prefiro, geralmente quando é colher de sopa ou colher de chá, 14 gramas, 5 gramas, fazer sempre a medida, ao invés de pesar, utilizar as colheres medidoras. Eu acho muito mais preciso, porque algumas balanças não conseguem pegar essa precisão de 1 em 1 grama. Entretanto, eu tenho uma balança, a gente chama que é balança de joalheiro, talvez, porque ela mede de 0,1 em 0,1 grama. Então ela é muito precisa, então geralmente quando eu preciso usar agar-agar numa receita que é 0,8 gramas, aí eu uso essa receita porque é impossível utilizar isso aqui. Bom, então a gente já falou sobre ingredientes secos, açúcares, mel e glucose, ingredientes, os pozinhos, os líquidos e agora faltou falar os ingredientes pastosos, como manteiga, cream cheese, doce de leite. Para medir manteiga, e manteiga, gente, é uma coisa séria, eu já vi receitas que falam que uma xícara
xícara tem 200 gramas, que uma xícara tem 180. A minha xícara tem 220 gramas. Só que existe uma artimanha, digamos assim, que facilita muito a hora da medição. Algumas embalagens de manteiga têm indicado o peso. Então, por exemplo, nessa aqui, tem aqui onde o corte indica 25, 50, 100, 150 e 200 gramas. Então, por exemplo, essa embalagem, ela mostra de 25 em 25 gramas. Então, é só vir aqui com a faca e cortar. Aí você vai ter 50, 100, o que você precisa. Só que algumas embalagens não tem essa medida. Por exemplo, essa marca aqui não tem. Então, né, a não ser que eu tenha um olho muito bom, né, e passe a faca aqui e consiga dividir esse tablete que tem 200 gramas em 2 tabletes de 100. Só que como eu não posso correr o risco, porque manteiga é uma gordura e ela influencia muito numa receita, eu vou ter que medir na minha xícara. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha manteiga em ponto pomada, ela tá bem macia ao toque, com textura mesmo de uma pomada, de uma pasta de dente. Eu vou colocar na xícara e vou compactar. Eu vou vir com a minha espátula e eu vou preencher todos os cantinhos dessa xícara. Eu nivelo e aí eu tenho a minha medida exata. Bom, então é isso. Eu acho que a gente esclareceu a maioria das medidas que precisam ser feitas na hora de preparar uma receita. Se você tem qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu espero que agora, de uma vez por todas, a gente esteja conversado e que não tenha mais dúvidas sobre isso. E posso te falar, a balança é sempre mais fácil.